Olá, meus queridos e queridas, boa tarde. Eu sou João de Jesus, eu sou apresentador do quadro Orando por Todos, mas quero passar aqui nesta tarde para deixar uma reflexão para você e para o meu coração, e para o seu coração. É uma passagem bíblica que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 1, do versículo 1 até o 7, que diz: Uma dentre as mulheres dos filhos do profeta clamou ao homem de Deus, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele temia ao Senhor. Ela disse para Eliseu: E agora vem o acreedor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E disse-lhe ele: Dize-me o que hei de fazer. Dize-me o que tem em tua casa. Ela disse: Tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite em uma botija. Então disse-lhe ele: Vai, toma vasilhas emprestada a todos os teus vizinhos, e não pouca. Depois, entra em tua casa e fecha a tua porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite nas vasilhas. E então apartou-se dele. Ela apartou-se dele. E diz as Escrituras Sagradas que ela, depois de fechar a porta sobre ela e sobre os filhos dela, então começou a deitar azeite nas vasilhas. E depois disse um dos seus filhos, ela disse a um dos seus filhos: Chega-me mais vasilha. Então o seu filho respondeu: Não há mais vasilha. Então o azeite parou. Meus queridos irmãos, nada para Deus é impossível. Eu sei que você pode estar passando um vale, você pode estar passando por dificuldade, mas o mesmo Deus que multiplicou o azeite daquela viúva vai multiplicar as suas finanças. Você é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas está passando por uma luta terrível. Está faltando as coisas, você está passando por problemas difíceis. Mas Deus nessa tarde, Ele quer multiplicar o teu celeiro. Deus, Ele quer multiplicar a tua vida financeira. Na tua casa nunca mais vai faltar o azeite. Na tua casa nunca mais vai faltar nada. Então, porque a alternativa daquela viúva, quando ela se viu no aperto, que o acreedor chegou na porta dela, porque naquele tempo, quando os esposos morriam, os filhos era quem trabalhava para sustentar as viúvas. Não existia aposentadoria nem pensão por morte. Os filhos era quem tinha que sustentar as mães. Então, o marido desta mulher morreu. A palavra de Deus diz que uma dentre as mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: Olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E agora acaba de chegar o acreedor para levar-me meus 2 filhos para serem escravos. Ele diz: Mulher, o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em tua casa. E ela então falou: Tua serva não tem nada senão um pouco de azeite em uma botija. Ele disse: Vai, toma vasilhas emprestadas e não pouca a todos os teus vizinhos. Depois fecha a porta sobre si e sobre seus filhos e deita azeite nas vasilhas e põe à parte as que tiverem cheia. Então ela, ouvindo isso, apartou-se dele e foi. Depois de fechar a porta sobre si e sobre seus filhos, ela deitando o azeite nas vasilhas.
E ela perguntou para um dos seus filhos: chega-me mais vasilha. E o seu filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E daí então o azeite parou. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus vai aumentar o teu azeite. Fecha a tua porta e começa a deitar azeite nas vasilhas. Mas para o nosso dia de hoje significa oração. Fecha a tua porta e clama ao teu Deus em silêncio. Mas aquela viúva, ela recorreu ao homem de Deus. Ela recorreu ao homem de Deus e ele ordenou como ela deveria fazer. E ela fez, e Deus operou grandemente na vida daquela viúva, que não faltou mais nada na casa dela. E ele então, Eliseu disse. Aí quando o azeite multiplicou, ela voltou lá no homem de Deus e disse. Foi lá e fez saber ao homem de Deus que a multiplicação do azeite tinha acontecido. Então o homem de Deus disse para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos viverá do resto. Então, após o azeite ter multiplicado, que encheu todas as vasilhas, que não havia mais vasilha cheia, ela voltou lá no homem de Deus e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos viverá do resto. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, muitas vezes nós passamos por um vale que nós olhamos para um canto e para outro e não vemos saída. Mas a saída está em Deus, a saída está em nossa fé. E também nós comunicar nossas necessidades. Porque a Bíblia diz, comunicar as nossas necessidades aos santos. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, se você está passando por dificuldade, clame a Deus, né? Que Deus ele vai ouvir a tua oração. Deus ele vai ouvir a sua oração. Um certo dia eu estava na igreja e foi um dia de culto, que foi um dia de pedidos de oração. E eu só pedi oração à igreja para que Deus abrisse porta para que eu pudesse fazer um piso de cimento, né, um contrapiso na minha casa. E eu pedi oração na igreja, mas quando eu saí da igreja, uma irmã abençoada de Deus, que eu não vou citar o nome dela, ela me deu uma carona até perto da minha casa. E lá, quando eu fui descendo, ela disse: ó irmão, eu vou fazer uma campanha na igreja para adquirir o cimento para dar o piso na sua casa. E olha que eu não pedi nada, eu só pedi oração. Mas aí Deus tocou no coração dela, e para a honra e a glória do Senhor, hoje minha casa está no piso, né? No contrapiso. Mas na frente, se Deus aprover, eu boto cerâmica, mas se não, fica do jeito que está. Mas eis aí o pedido de oração, nossa fé em Deus. Aquela viúva teve fé e clamou ao homem de Deus. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, clame a Deus. E o que está faltando em tua casa agora? Clame a Deus que Ele vai completar. Mas você tem que agir. E Deus também fará a parte dele. Então, fica para mim e para você essa reflexão nessa tarde, no segundo livro de Reis, do capítulo 1, do versículo 1 até o 7, que fala sobre a multiplicação do azeite da viúva que clamou a Eliseu. E vamos orar. Querido Pai Celestial, eu te agradeço por esta reflexão nesta tarde. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai, multiplica o azeite, Senhor, daqueles que está faltando, Pai. Multiplica, meu Deus, as finanças daquele que não tem nada, daqueles que está passando, meu Deus, por necessidade. Pessoas que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, mas estão passando por um vale, estão passando pela prova. Ô Pai, vai lá, Senhor.
Tem misericórdia daquela pessoa que não tem o que comer em sua casa. Aquela pessoa, meu Deus, que está passando por problemas difíceis. Vai lá, Senhor, multiplica o azeite desta pessoa, meu Deus. Abençoa. Ajuda nas suas necessidades, meu Deus. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. João de Jesus, direto de Jacobina para todo o Brasil, com a reflexão da tarde.